Olha que evento absurdo, gente. Meu Deus, olha o tamanho disso. Eu acho que é porque vocês ficaram, sei lá, 2 anos trancados dentro de casa, né? Que vocês quiseram sair tudo de uma vez. Gente, seguinte, então. Bom, o tema da palestra hoje, eu vou dar uma acelerada, porque vocês sabem que eu sou completamente verborrágico, falo pra cacete, e daí sempre estoura a minha palestra, né? Então, gente, qual que é o tema da minha palestra? O lance é Hardware Witchcraft, né? Tipo, magia negra de hardware, né? Bruxaria de hardware mesmo, porque eu vou mostrar um ataque para vocês. Eu não sei se todo mundo já ouviu falar ou quem ouviu falar desse ataque, mas é um ataque incrível, uma gama de ataques incríveis que é chamado de Fault Injection Attack, né? São os ataques tanto de Fault Injection quanto os ataques são considerados também Side Channel Analysis ou Voltage Analysis, Power Analysis e por aí vai. Vou dar um contexto para vocês. O que é um Fault Injection, um ataque de Fault Injection em hardware? Nós temos que pegar alguma variável de ambiente, pode ser eletromagnetismo, pode ser luz, pode ser calor, pode ser a própria tensão que alimenta um chip, né? Quando eu falar chip, é microcontrolador. Quando eu falar microcontrolador, é chip, beleza, gente? Tudo eu vou falar ou microcontrolador ou microchip, mesma coisa. Então o que a gente vai fazer? De alguma forma, a gente vai tentar mudar o comportamento do microchip através de uma variável externa do ambiente. Quais variáveis? Pulso eletromagnético, a própria tensão que é fornecida, a alimentação, pode ser calor, pode ser luz, pode ser laser, pode ser radioatividade. Olha só que bagulho absurdo, né? E o que isso vai fazer? Isso vai alterar o comportamento do firmware. Isso vai alterar a maneira como o microchip processa a programação que foi embutida nele. Então, em teoria, eu consigo gerar erros, eu consigo gerar falhas num sistema embarcado, num computador, num celular, enfim, qualquer coisa que tenha microchips, porque eu vou alterar o comportamento, eu vou alterar a maneira como o chip está lendo o firmware, está interpretando o firmware. Explode a cabeça, né? Um negócio absurdo. Você fala assim, caramba, que bagulho muito louco. Olha lá, gente, isso aí é chamado de chip shouter. É um dos hardwarezinhos mais caros hoje em dia para você poder fazer. E perceba que aquilo ali tem um botão escrito Pulse. Não é à toa, porque esse dispositivo é feito pela Neoway. Inclusive, muito obrigado ao pessoal da Neoway que mandou um monte de brinquedo legal para mim de graça. Os caras, muito gente boa. Né? Acho que vocês acompanharam o Instagram, né? Eu postei bastante coisa no Instagram. Se vocês quiserem dar uma olhada, sempre posto o Instagram. E, cara, isso daí é o chip shouter. É um dispositivo que é concebido para injetar pulsos eletromagnéticos no microcontrolador. Vou dar umas ideias incríveis para vocês. Vamos supor que você esteja ali testando uma senha. Quando você coloca a senha correta, é simplesmente um if que faz a comparação, geralmente, né? Tem um if que fala assim, ó, lê essa string aqui, se for correto, vai jump para cá, se for errado, jump para o outro lado. No assembly, digamos assim, né? O que o pulso eletromagnético faz? Se você disparar o pulso no momento certo, ele pula o if de comparação e segue interpretando. Então o que eu consigo fazer? Eu consigo fazer um bypass de autenticação com um pulso eletromagnético. Olha que bagulho absurdo. Não é só isso que esse dispositivo faz. Ele faz isso e mais um monte de coisa. Então vamos passar para frente. Como eu estava falando para vocês, esses são algumas técnicas de Fault Injection. Então nós temos aí, nós temos Clock Glitch, onde você vai bagunçar o clock. Nós temos o Fault Injection por Power, né, que seria por tensão, onde você vai alimentar um microcontrolador e vai desligar a alimentação por nanosegundos, por alguns nanosegundos, para confundir o firmware, ou para confundir o processamento do firmware e pular instruções. A gente tem Laser Fault Injection, onde você vai de fato disparar lasers, e geralmente é caríssimo, né? Tem o pessoal da Riscil que tem um setup para disparar esse tipo de laser com vários comprimentos de onda de laser. Custa lá 500 mil euros, 400 mil euros o setup completo dos caras. Então é um negócio bem fora da realidade para o Brasil. É fora, assim, uma vez conversei com um brother na Intel e ele falou, cara, nem a Intel tem. Só para você ter noção, assim. Que é um negócio bem absurdo. Claro que o pessoal lá da área
lá de Israel, né, que é o pessoal de hardware da Intel, os caras devem ter, mas por aqui o pessoal não tem. Eletromagnetismo, né? E a gente tem também o tal do body biasing, onde você espeta uma agulha direto na pastilha de silício do chip. Então você vai lá, decapa o chip, coloca ali uma agulha em cima da pastilha de silício dele e injeta um pouco de tensão para você atrapalhar o funcionamento do chip. Cara, é o negócio mais incrível do mundo, né? Vou falar um pouquinho de 3 técnicas que eu consegui reproduzir sem nenhum hardware especializado. Simplesmente utilizando Arduino, Raspberry, Tense, entre outros dispositivos de prototipagem que são utilizados comumente no movimento maker, né, o pessoal que desenvolve projeto. Então vou mostrar para vocês clock glitching, voltage glitching e pulso eletromagnético também, glitching baseado em EM, né, electromagnetic pulse no caso, em EMP. Para eu demonstrar isso para vocês, eu preciso de um alvo. E o meu alvo vai ser um Arduino. No caso, esse é um Arduino standalone, que é basicamente igual ao Arduino Uno. Ele usa o mesmo microcontrolador, que é o ATmega 328P. Então vocês vão perceber que é o mesmo microcontrolador. E esse coitado aqui vai ser o meu alvo. Então eu vou jogar pulsos eletromagnéticos nele, eu vou cortar o suprimento de tensão dele, eu vou pegar ali também, bagunçar o cristal, né, o cristal oscilador de 16 MHz dele, para ver se eu consigo observar um comportamento no código que não deveria existir. E isso é o que está acontecendo agora. Eu vou mostrar para vocês primeiro o clock glitching, que é onde eu simplesmente vou cutucar o cristal oscilador. O pessoal nos Estados Unidos eles chamam de poke mesmo, é simplesmente cutucar o cristal oscilador para que existam variações no clock. O clock é 16 MHz, ele tem que ser preciso. Não pode ter spikes de clock aleatório. Se tiver spikes de clock aleatório, a instrução de algo vai ser executado antes do que ela deveria ser executada. Isso vai causar erro no código, né? Vai causar erro na interpretação do código. Então o que eu fiz? Só vou voltar para mostrar para vocês aqui. Esse é o código que está dentro do Arduino, percebam. Um loop completamente básico, onde eu faço incrementos e a minha variável de controle, ela vai sempre dar 2.500. Pessoal, quem que é desenvolvedor aí? Quem programa? Levanta a mão. Bom, vocês vão entender isso então. Olha lá, gente. Eu tenho simplesmente 2 fors. Esse for faz incrementos e ele pega o resto. E ele mostra ali 2.500. Né? Dentro do controle, né? Incrementa a variável de controle e mostra o resultado desses 2 fors, né? Do resto desses 2 fors, que é 2.500. Vocês que são desenvolvedores, existe alguma falha nesse código? Se esse código for upado em algum lugar, existe a chance de não dar 2.500? Em teoria, pelo lado do código, não, né? Não existe chance. Né? Vou mostrar, inclusive, para vocês. Ó, vou compilar no Arduino e vou jogar na entrada, no serial, né, na saída serial. Vocês vão perceber que aquela primeira instrução, 1, 2, 3, 4, é a contagem do loop. Porque o Arduino sempre funciona em loop. Né? Ele executa as instruções em loop. Então, o primeiro ali é o loop, e depois a variável de controle é sempre 2.500. Vocês perceberam que a hora que eu cutuquei o dispositivo, chegou uma hora ali que não era mais 2.500. Vocês vão perceber isso daqui a pouquinho, ó. Tô cutucando o cristal, tentando criar spikes aleatórios no cristal. Percebam o controle. Foi para um número gigantesco, a variável de controle foi para 1.003 e o loop foi lá para frente. O que eu fiz ali? Eu escapei um if. Eu consegui escapar o if, que é algo que na computação teoricamente não é possível, né? No momento, na interpretação ou depois do código já compilado, a máquina ela é reliable para isso. Ela não tem que gerar isso aleatoriamente. Então percebam que chegou uma hora ali que eu consegui confundir o microcontrolador a ponto de fazer ele calcular de maneira errônea uma instrução. Agora, se eu consigo fazer isso, então, em teoria, eu consigo bypassar a autenticação, eu consigo falar que uma variável que deveria ser 1 tem que ser 0,
né, no binário. Imaginem o binário, né, porque assim, isso aqui é só pulso eletromagnético. O microcontrolador, ele está trabalhando, pulso não, desculpa, é só tensão, né, estado alto, estado baixo, é binário, né, esquece linguagem C, esquece assembly, tá ligado? Pensa só na eletrônica digital. Isso aqui é só 1 e 0 num determinado espaço de tempo. E eu consegui alterar alguns zeros para 1 e alguns 1s para 0, ou alguns 1s que deveriam continuar, que deveriam ser 0, vão continuar 1. Olha que coisa simples. Se você for pensar bem, é algo super simples, né? Mas até então a gente não tinha tecnologia para fazer isso. Para falar a verdade, o fault injection é estudado desde 1970, o pessoal lançava sondas e as sondas tinham problemas, inclusive por conta de emanações solares, né, e por aí vai, raio gama e coisas do tipo, né? Inclusive, desde 1970, às vezes os pesquisadores eles encapsulavam microcontroladores e nesse encapsulamento existiam algumas partes de material radioativo, mas assim, 1 ou 2 partes por milhão, às vezes por bilhão. E o que acontecia? Essa partícula radioativa decaía, gerava uma partícula alfa, ou beta, não lembro. Essa partícula tinha carga, né? E isso já era o suficiente para flipar um bit dentro do silício. Cara, absurdo, né? Pessoal, vamos lá então. Esse foi o clock glitching. Agora eu vou mostrar para vocês por voltage glitching. Então, a plaquinha verde, ela é um Tense, e esse Tense, que é o Tense 4.0, ele é muito legal, porque é uma plaquinha de prototipagem que, em estoque, ela tem 600 MHz de clock. Então, é absurdamente rápida. Em overclock, eu consigo chegar a 1 GHz de processamento. Então, ela é um Arduino com muita bomba, né, com muito esteroide, e ela consegue chegar até 1 GHz de processamento. Isso quer dizer que eu consigo gerar clocks ridiculamente altos com ela. E o que eu fiz aqui? Eu usei essa plaquinha para suprir energia para o microcontrolador do Arduino. Só que em determinado momento, eu interrompi o fornecimento de energia do Arduino e reestabeleci. Isso em poucos nanosegundos, né? Tipo 10 nanosegundos, 15, 20, 30 nanosegundos. Vocês vão perceber que na Com4, no terminal daqui, quando eu aperto lá injetando 4 glitches, injetando 7 glitches, ele vai interromper por 7 loops, né? Por 7 loops do meu Tense e depois reestabelecer o fornecimento de energia para a minha placa-alvo, para o Arduino-alvo. E vocês percebam que, a partir daí, eu também consigo isso. Eu começo a glitar, chega uma hora, inclusive, que o glitch é tão reliable que eu sei exatamente que if que eu estou pulando. Ou exatamente o for, o pedaço do for que eu estou pulando. Às vezes eu glito e, por exemplo, ele vai para 5.000 ou vai para 500. Então quer dizer que ou ele dobrou o número de fors, ou ele simplesmente ignorou um dos fors porque ele só foi para 500. Então ele pulou um for inteiro. Agora, imagine as possibilidades na programação, né? É assim que o pessoal, por exemplo, esse aqui é o pulso eletromagnético, mas é assim que o pessoal, por exemplo, desbloqueou o switch. Uma das possibilidades, para dampar firmware. Por quê? Porque a gente tem esses dispositivos eletrônicos mais complexos, os microcontroladores, eles têm uma interface de debug que é chamada de JTAG. E essa interface ela vem desabilitada de fábrica, porque ela é uma interface que quando você tem acesso a ela, você tem o root do sistema. Você consegue fazer o que você quiser com o microcontrolador. Você consegue dampar a memória, mudar registrador, alterar endereço de memória, qualquer coisa que você quiser. Então é basicamente um root do chip. E a interface de JTAG, ela vem desabilitada por padrão. É um fusível virtual, muitas vezes, dentro do microchip, que quando ele está zerado, ou quando ele está com estado 1 ou 0, ele vai desabilitar essa entrada. Só que, com fault injection, eu consigo apontar exatamente para o momento onde faz a comparação desse fusível e pular a comparação desse fusível. Ou alterar
esse fusível, dependendo da implementação. Claro, eu estou falando a grosso modo para vocês, tá, gente? É bem mais complexo que isso. Né? Mas o que eu consigo fazer? Voltar a fazer a entrada de JTAG funcionar. E a partir desse momento, eu tenho acesso completo ao microcontrolador. Esse daí é por pulso eletromagnético, gente. Então, o que eu peguei? Eu peguei um mata-mosquito, gerei um centelhador com ele, né? Fiz uma centelha de tensão, no caso, né? Injetei ali energia. Toda vez que ele dá um pulso, aquele enrolamento ali que está em formato de coil, né? De bobina, gera um pulso eletromagnético. Vocês vão perceber que eu tenho ali um analisador, né? Eletromagnético, de campo elétrico e de campo magnético, né, que ele está medindo ali em Tesla, enfim, microtesla no caso. Então vocês vão perceber que assim que eu dou um pulso no Arduino, perto do microcontrolador do Arduino, ele vai de 2.500 para 2.830 e depois ele vai para um loop de 3.000. Então o que eu fiz? Eu alterei ali dentro daquele for, e é o mesmo código, gente. Então eu alterei dentro daquele for ali algum parâmetro, alguma sequência de zeros e uns, onde o for começou a apresentar um comportamento persistente do controle ser 3.000. Claro que depois que eu desligo, né, ele volta a operar normalmente, se eu não tiver fritado o chip, porque tem a possibilidade de eu fritar completamente o chip. Agora pensa nisso aqui, por exemplo, não dá pra gente fazer ataques de voltage fault injection numa máquina de cartão de crédito, porque ela tem mecanismos de anti-tamper, não dá para abrir a máquina. Mas por pulso eletromagnético dá. Então eu consigo injetar, por exemplo, testar uma máquina de cartão de crédito que não pode ser aberta, ou uma ECU de um carro que é lacrada, ou alguma coisa do tipo, eu consigo fazer pulsos eletromagnéticos para alterar o comportamento do firmware que está rodando ali. Então, olha só que explosão da cabeça, né, cara? Vamos pro próximo, agora a gente vai começar a ficar bem mais hardcore. O que eu mostrei para vocês é a base da simplicidade. Existem ferramentas que são concebidas, que são tipo osciloscópios extremamente precisos, que têm a capacidade de trigar momentos específicos e de ouvir o consumo de energia do microcontrolador, de maneira que ele consiga, por exemplo, prever uma senha, ou consiga dar o glitch no momento exato onde um determinado if está acontecendo, ou onde um determinado for está acontecendo. Então, isso aqui é o Hardcore Gear, né? Pessoal da New AI. Esse cara é o Joe Grant. O pessoal que está aqui deve conhecer o Joe Grant, alguns de vocês. Ele veio em 2018 para a RoadSec, ou 2019, não lembro. Cara é incrível, 2018. E olha o que o Joe Grant fez. Ele fez um ataque de fault injection, voltage fault injection, para reabilitar o JTAG de uma carteira de Bitcoin da Trezor, né? Reabilitando o JTAG, ele conseguiu ler o endereço de memória específico onde estava o PIN da carteira, e ele conseguiu recuperar o PIN da carteira, de uma carteira de Bitcoin física, que tinha 2 milhões de dólares em Bitcoins lá dentro. Então vai vendo. O que o cara fez, cara? Ele testou porque, assim, a Trezor, se você erra 5 vezes, alguma coisa assim, ela apaga o conteúdo. O cara faltava 2 tentativas e ele não lembrava o PIN da Trezor. Da Trezor, no caso, né? E daí ele levou lá pro Joe Grant. O Joe Grant passou quase 6 meses estudando para fazer esse ataque. O ataque foi um sucesso. O vídeo viralizou. Tem mais de 5 milhões de views o vídeo hoje no canal Joe Grant. O canal do cara foi de 10 mil inscritos para 250 mil inscritos em uma semana. Então vai vendo, né, o absurdo. E ele está usando aí tecnologia da New AI, né, da loja que eu citei para vocês, que me mandou, né, esses dispositivos. Então olha só, pessoal, aquilo ali é um PyWhisper, né, para usar Python, e aquele outro que é super legal, que tem uma telinha, é o ChipWhisper Pro, que é uma versão bem mais cara do que eu tenho, né, eu tenho o ChipWhisper Lite. Mas tudo bem, gente. Esses são os brinquedos que me mandaram. Legal pra cacete, né? Para pulso eletromagnético, aquele azulzinho ali nem existe, é um protótipo, chama ChipWhisper Husky. Ele é super mais preciso. Beleza? E tá aí os brinquedos, eu vou postar tudo isso no meu YouTube, no meu Instagram, para vocês. Se quiserem, me sigam lá no Instagram, que eu sempre tenho.
Esse é o Chip Whisper Lite, que é o Chip Whisper que eu tenho, e ele vem tanto com a interface para atacar, quanto com um alvo já. Então eu nem preciso ter um Arduino ou nada, porque ele já vem ali com um alvo, onde eu posso destacar o alvo, ou simplesmente testar tudo que eu preciso testar nesse hardware alvo antes de destacar e começar a fazer de verdade os testes. Né? Então ali está mostrando como é que destaca o módulo de target do Chip Whisper Lite. Né? Eu tenho esse Chip Whisper aí, que é o Chip Whisper Lite. Beleza? Aqui um puta ataque legal, que segue mais ou menos a ideia onde a gente quer fazer dump da memória do Chip Whisper, do alvo, né? Que no caso ali é um X-Mega, né? É da família T-Mega, né? Então um microcontrolador parecido com o do Arduino também, nada demais. Então o que eu estou fazendo ali? Eu estou gerando um clock onde em algum momento ele modifica a instrução de uma variável para ler mais do que deveria. Então eu consigo dumpar, por exemplo, um firmware. Né? Eu consigo ali, através da instrução que eu alterei, eu consigo ler a memória inteira. E uma dica que o Lucas sempre dá, o Lucas Tesk, tá aí? Cadê o Lucas? Tá aí, Lucas? Tá ali, ó, show. Assistam as lives do Lucas, é foda. Já vou colocar aqui. O Lucas me deu uma dica super legal que é assim, cara. Quando você chega no final da memória de um embarcado, de certos microchips, ela volta pro começo. Então você consegue dumpar a memória inteira, não importa onde que você coloque. Você pode colocar uma instrução super alta, porque ele vai ficando dando volta até dumpar a memória inteira. Então é assim que o pessoal faz para fazer dump de firmware, né? Quando está numa implementação segura, por exemplo. Então vamos supor, a questão do switch era uma implementação segura. E eles conseguiram fazer o dump do firmware para fazer engenharia reversa e poder criar o projeto. Inclusive, o Lucas participou do projeto ReSwitch, né? E a Kate Tenkin também, se vocês quiserem dar uma olhada, foi ela que criou um dos ataques, que é baseado em Fault Injection, que chama Fuseguilé, o nome do ataque. Foda também, uma pesquisadora incrível. E a ideia é justamente essa, pessoal. Percebam que ali eu fui gerando glitches e alterando endereço de memória, alterando tamanho do glitch, intensidade do glitch, até eu conseguir recuperar a memória inteira. Né? Percebam que ali dentro da memória, ele vai mostrar daqui a pouco, tem uma mensagenzinha ali, don't forget to buy milk, né? Não esqueça de comprar leite. E é como se eu tivesse dumpado o firmware. Isso aqui está justamente na apresentação do Chip Whisper, né? É uma das challenges que o pessoal traz para a gente fazer quando você compra o Chip Whisper, né? Beleza. Vocês perceberam ali que estava don't forget to buy milk, né? Não vou voltar porque vai demorar muito. E agora, tem uma coisa muito legal também que dá para fazer com o Chip Whisper, que ele é um osciloscópio extremamente preciso. Então ele consegue entender através do consumo de energia da placa, do chip, se, por exemplo, as instruções que estão sendo processadas são diferentes. Vocês concordam comigo que, por exemplo, uma somatória gasta menos energia que uma multiplicação? Tipo, na programação em geral isso deve estar viajando para a cabeça de vocês, né? Sei lá. Porque para quem é de software não faz sentido. Mas no hardware, se você for levar em consideração que um for gasta mais energia que um if, uma comparação simples gasta menos energia que um laço. Tô só chutando aqui, tá, gente? E o que o Chip Whisper faz? Ele consegue, inclusive, detectar microvariações no consumo energético do microcontrolador. E o que dá para fazer com isso? Além de quebrar a criptografia, que é algo que ele faz também. Olha só que legal, pessoal. Nessa outra técnica aí, tem um password no firmware e eu consigo reverter esse password, eu consigo adivinhar esse password simplesmente jogando números e verificando quanto ele consome de energia para cada número ou para cada letra. Então olha só que coisa incrível. O que acontece? Se minha senha for Júlio, eu vou começar testando o J. Se eu jogar o A, ele vai consumir X watts, X miliwatts. Se eu jogar B, X miliwatts. Se eu jogar J, Y miliwatts. Se eu jogar U, X miliwatts. Porque ele sempre vai para a condição de que está errada a senha. Então, eu descobri que a primeira letra da senha é J. Porque ele consumiu mais tensão, ele consumiu mais corrente
ou menos corrente quando eu coloquei a letra J. E daí isso faz com que uma senha que deveria levar milhões de anos para fazer um brute force, ela simplesmente seja uma soma de 24 caracteres. Tô terminando. Pessoal, concluindo, né? Vocês perceberam ali, né, que ele vai adivinhar a senha, no caso, né? Percebam ali, ó, o diff. Então, olha lá, pessoal. Tudo ali dá 200, mais um dá 15. Quer dizer que a próxima letra é o P. Então, tudo ali dava mais ou menos uma diferença de 250. Mais um ali dava uma diferença de 15. Então, isso quer dizer que a minha próxima letra é o P. E eu vou fazendo isso incrementalmente até que eu consiga, em Python, fazer um script que automatiza todo esse processo e que me devolve a senha, que era hop, né, hopsy ali. Então, olha só, eu acabei de reverter uma senha de hardware, fazer um bypass de autenticação. Não é bypass, né, mas eu consegui saber, né, linkar a senha padrão simplesmente ouvindo o consumo de energia. Dá para fazer isso também ouvindo a emanação eletromagnética de um microcontrolador. Então olha só que absurdo. Bom, para finalizar, pessoal, meu canal Hardware Hacking, se quiserem dar uma olhada, meu Instagram e mais um bônus para vocês, que é a Twitch do Lucas, que também tem um Chip Whisper, tá fazendo live sobre Chip Whisper faz um tempo aí. Cara, brother demais, tá sentado ali, já palestrou na RoadSec, sei lá, umas 4, 5 vezes. Na H2HC também. Então, sigam lá a Twitch do Lucas também, que é muito legal, é RacerXDL, tá? Deem uma olhada lá quem gosta de Twitch. E bom, pessoal, esse é o resumo da palestra. Eu agradeço, não sei se a gente consegue abrir para perguntas, mas acho que não, né, porque eu não tô com retorno. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu fico à disposição para conversar com vocês aí ao decorrer do evento. Beleza, gente? Muito obrigado, pessoal. Bom, obrigada, Júlio, pela palestra muito boa. Agora eu vou chamar o próximo palestrante, que é o Rafael Oliveira. Ele é cientista de dados na Aditum e ele vai falar de detecção de fraude usando